Shalom! Vamos aguardando aqui a entrada dos amados. Fala para mim de onde você está, que cidade você está. Mande um oi para eu poder ver você. Shalom, minha filha Sandra. Tá ouvindo direitinho? Amém. Olá, irmã. Shalom. Shalom, pastora Sineiva. Estão me ouvindo direitinho? Tá chegando o som aí direitinho para vocês? Me responde aí. Ah, que bom. Que bom. Ok, obrigada pelo retorno. Amém, obrigada. O nosso objetivo é falar desse dia que é muito importante. Vamos esperar mais um pouquinho. Se você quiser ir deixando o seu pedido de oração, nós estamos orando, nós vamos colocar em oração. São dias importantes, eu quero fazer um convite especial para você, para que possamos nesses próximos 10 dias, a gente busque algo poderoso do Senhor, algo precioso, que eu tenho certeza que Deus quer abençoar. Shalom, Adilson, Benê, que estão assistindo. Vamos buscar algo poderoso de Deus. Shalom, Hilda, meus filhos queridos. Deus tem algo poderoso. Você tem noção disso? Naide, minha filha, Deus te abençoe. Deus tem algo precioso. Você sabe que dia é hoje? Você tem noção que dia é hoje? Ah, segunda-feira. Sim, segunda-feira, 15 de maio. É o Dia Internacional também da Família. Você sabia disso? Que hoje é o Dia Internacional da Família. Existem 2 dias internacionais da família. E um é 15 de maio, outro é 15 de novembro. Um nacional e outro internacional, melhor dizendo. Então hoje também é o dia de clamar pela nossa família, pelos nossos entes queridos, de buscar, de orar, de colocar diante de Deus os nossos pedidos. Mas que dia é hoje? Que dia é hoje? Então nós vamos falar sobre esse dia especificamente. Primeiro a gente tem que entender que os dias, os horários dos dias que Deus criou é extremamente diferente desse horário que nós estamos, vamos dizer assim, acostumados, nós convivemos com esse horário que foi mudado há muitos anos. Assim como o calendário também, o calendário bíblico, ele foi mudado. E houve também uma mudança nos horários, os nomes dos dias da semana. Então houve uma mudança muito expressiva. E infelizmente nós não fomos criados com o conhecimento daquilo que Deus determinou na sua criação para os dias, para as semanas, para os meses. Mas o povo de Israel, eles mantêm o calendário, os dias da semana, os horários, exatamente como Deus criou. E nós aprendemos com eles. Aprendemos com eles aquilo que as Escrituras nos ensinam, porque eles vivem a Escritura, eles vivem a palavra de Deus desde
a eles a Torá, que para nós é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E nós estamos entrando num dia extremamente importante. Então, o dia, ele vira no pôr do sol. Continua sendo dessa forma como Deus criou. Então, nós estamos já num outro dia, de acordo com as Escrituras. Então, nós estamos no dia 40º. No dia 40, vamos falar assim, no dia 40, depois da Páscoa. A palavra de Deus diz que Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e ele ficou 40 dias na terra. E nesses 40 dias, João diz, eu quero até abrir com você, está com a Bíblia aí? Vamos ler a Bíblia? Vamos aprender um pouquinho? É bom aprender, eu amo aprender as Escrituras, isso enche meu coração da verdade de Deus, é maravilhoso, não é? Então João, ele fala assim, no último capítulo 21, no último versículo, no versículo 25, e há ainda também muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se cada uma fosse escrita, eu suponho que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Isso é o apóstolo João falando, o apóstolo João ensinando. Então, tudo que Jesus fez durante esses 40 dias foi algo extraordinário. A Bíblia não relata os milagres. A Bíblia não diz o que exatamente aconteceu, mas diz que aconteceu. João fala isso, que ele fez muitos milagres, que não haveria lugar na terra para conter os livros se fosse escrito os milagres de Jesus. Então, nós chegamos a esse dia, ao dia 40, em que Jesus subiu aos céus. Exatamente. Então, Jesus ficou 40 dias na terra, depois da sua ressurreição, ensinando, curando, libertando, salvando, se revelando, se mostrando vivo para as pessoas, que até o apóstolo Paulo, ele fala que pelo menos 500 pessoas viram Jesus vivo depois da sua ressurreição, ele se manifestou a essas pessoas e ele depois subiu ao céu. Então nós vamos agora encontrar Atos capítulo 1, isso mesmo. Minha prima Adriana, um beijinho, querida. Deus te abençoe. A Rose, Roseli, o Osvaldo, Deus abençoe vocês que estão assistindo, acompanhando. Então hoje é uma mini aula. É uma mini aula que nós vamos aprender juntos com a palavra de Deus. É uma mini aula, tá bom? Uma aula mais curtinha. Se você tiver alguma dúvida, coloque aí sua pergunta. Se eu souber, eu te respondo. Se eu não souber, eu vou buscar a resposta. Se eu não encontrar a resposta, eu vou falar para você, eu não encontrei. Tá bom? Então pode perguntar aí, ok? Então, Atos capítulo 1, nós encontramos esse momento que Jesus se despede dos discípulos e que ele sobe. Exatamente, ele sobe. Vamos lá, no versículo 8 do capítulo 1, Jesus dá uma ordem, ele conversa com eles, mas eu vou me ater só a essa parte importante. Ai, pastora Maria Luísa, minha Marolisa, ai, que bênção da minha vida. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até a última parte da terra. E falando estas coisas, vendo eles, ele foi levado para cima e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles com vestiduras brancas, os quais lhe disseram: homens da Galileia, por que estáis aí parados, olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu,
há de vir da mesma maneira que o viste ir para o céu. Meu Deus! Então nós estamos exatamente no 40º dia, no dia 40, em que Jesus, então, depois de ressurreto, fica na terra 40 dias, chega o dia dele subir aos céus, dele ir se assentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Como a palavra de Deus diz, ele é o único mediador entre os homens e Deus. Então, aí a função de Jesus, se é que eu posso falar de maneira simples, usar essa palavra simples, passa ali como mediador à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo pelos homens. E tudo que nós oramos em nome de Jesus, como ele mesmo disse, nós temos essa graça de sermos atendidos de acordo com o que está nas Escrituras, com o que está registrado dentro da palavra de Deus para nós. Então nós estamos exatamente nesse dia. Você já parou para pensar nisso? Você sabia disso? Que nós estamos no dia que Jesus subiu ao céu? Quem sabia? Coloca aí. Eu sabia. Quem não sabia, coloca. Eu não sabia. Não tinha noção disso. Não é interessante observarmos os dias que são importantes, que se cumpriram há mais de 2000 anos? Nós não podemos falar que foi 2023 anos. Sabe por quê? Como eu disse no começo, o calendário foi mudado. Nós estamos hoje no calendário que é chamado de antes de Cristo, depois de Cristo, mas também é chamado de a Era Comum, né? Antes da Era Comum, depois da Era Comum, porque estão tirando Cristo. Olha que coisa séria, tirando Cristo do antes e depois. Mas esse calendário, é claro, está mostrando o antes e depois dele, da vinda dele, antes da vinda dele e depois da vinda dele. Mas esse calendário ele está errado, porque é um calendário gregoriano, que foi o Papa Gregório quem fez. Havia um outro calendário juliano, aí já é uma outra aula, né? E houve uma mudança dos meses bíblicos, foi tirado os meses bíblicos e foi colocado meses de acordo com os deuses romanos. Mas ele não era papa? Pois é, tem que estudar sobre isso. E cada mês é dedicado a um deus romano. Cada mês é dedicado à adoração àquele mês. Por isso, nunca diga bem-vindo maio, bem-vindo junho, porque você está chamando a divindade de um deus do Partenon greco-romano. Nunca diga bem-vindo, porque se você souber o significado de cada mês, o nome dos deuses de cada mês, você não chamaria esse mês de bem-vindo. Pelo contrário, você ia orar e pedir para Deus te livrar daquilo que aquele mês foi colocado na dedicação e a adoração a um Deus de letra minúscula. Então tudo foi mudado, tudo foi trazido uma mudança. Então nós não podemos dizer que Jesus nasceu há 2023 anos, porque há um erro de 6 a 10 anos do calendário gregoriano. Você sabia disso? Então, nós sabemos que Jesus veio há mais de 2000 anos. Exatamente, não há como confirmar por causa desse erro. E tudo foi mudado. O horário, os dias da semana, as convocações de Deus foi tirada, que nós do português chamamos de festas, mas na verdade é a moedim. O moedim são as convocações de Deus ou o encontro que Deus marcou com o seu povo. Não é lindo isso? E a Páscoa é um desses encontros, são 7. É um desses encontros com Deus. Então Jesus, ele ressuscita na Páscoa, cumprindo a festa da Páscoa, que são 3 festas: a festa das primícias, primeiro a festa dos pães ázimos, depois
a festa da Páscoa e ao contrário. Festa da Páscoa, pães asmos e primícia. Vou falar direitinho. E ele fica 40 dias. E nesse momento, ele sobe aos céus, porque ele cumpriu tudo o que deveria ter cumprido na terra até aquele momento. Existem algumas coisas que Jesus ainda vai cumprir, mas está relacionado a outras festas. Então Jesus, ele foi levado ao céu. Uma nuvem o encobriu. E os anjos disseram, ó, da mesma maneira que vocês estão vendo, Jesus subiu, da mesma maneira ele vai voltar, entre as nuvens. Jesus voltará. Você está preparado para a volta do Senhor Jesus? Você está preparado para que aquele que morreu no teu lugar na cruz volte para te buscar? Quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e confessamos a Jesus como Senhor, a palavra de Deus diz em Romanos 10, se você confessa com a tua boca e crê no teu coração, você será salvo. Não é fazer parte de uma religião ou de uma denominação. Isso é importante. Você fazer parte de uma igreja, você ter a comunhão com o povo de Deus, você congregar e aprender dentro da casa de Deus. Mas não é estar em um lugar que vai determinar a nossa salvação, mas a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus. Então hoje é o dia em que Jesus subiu aos céus. Você sabia disso? Eu acredito que tenha sido de dia que ele subiu aos céus, porque eles viram Jesus subindo e a nuvem recebeu ele, cobriu ele e levou. Eu acredito que tenha sido na parte do dia, para que eles pudessem ver. Não sei, lá no céu a gente vai ver, né? Na eternidade a gente vai saber de detalhes, mas eu acredito que sim. Mas esse Jesus, ele não abandonou o seu povo. Esse Jesus está aguardando que eu me entregue a ele todos os dias, que eu cumpra a palavra dele todos os dias, que eu busque a sua presença todos os dias, não é só do domingo, não é só no dia de reunião na igreja, não é só o momento que eu estou ali desesperado, precisando de uma bênção. Ele quer que eu busque todos os dias e Ele quer que eu espere todos os dias. Que a gente observe o maior sinal da volta de Jesus está em prestar atenção nos sinais, principalmente Israel. Israel é o relógio do mundo. Você sabia disso? Israel é o relógio do mundo. Presta atenção no noticiário. Quando fala de Israel, quando está colocando Israel em notícias, preste atenção. Porque Jesus, aonde Jesus subiu? Quando Jesus foi levado para o céu, aonde foi? Qual foi o local? Escreve aí para mim, qual foi o local? Você sabe? Alguns disseram que não sabia que hoje era o dia que Jesus subiu ao céu. Lembrando que a virada do dia é no pôr do sol, não à meia-noite. No calendário de Deus é assim. Aonde Jesus estava quando ele subiu ao céu? Todo mundo ficou olhando lá, Jesus subindo ao céu. Onde que ele estava? Qual foi o lugar que ele foi levado aos céus? Eu estive lá. Eu estive lá. Aonde foi que Jesus subiu ao céu? Eu vou te dar uma dica. No mesmo lugar que Jesus subiu, é o mesmo lugar que ele vai voltar. Mas foi Israel. Claro que foi Israel. Jesus nasceu lá. Jesus é judeu, continua sendo judeu, não é?
Mas o local, aonde Jesus vai voltar, você precisa saber, porque os noticiários estarão anunciando ali os seus sinais para a gente estar atento, se ele está voltando ou não. Ninguém coloca aí, me ajuda. Vou dar outra dica, fica em Jerusalém. Agora ficou fácil? Fica ali, bem na frente assim, ó, dá pra ver assim. É em Jerusalém ali. Aonde? Vou dar outra dica. Foi no mesmo lugar que Jesus foi preso. Aonde Jesus foi preso? Aonde Judas beijou o rosto de Jesus? Vamos ler a Bíblia. Leia a Bíblia para ninguém te enganar. Foi no Monte das Oliveiras. Isso, Adri. É isso aí, no Monte das Oliveiras. Jesus foi traído lá, Jesus subiu ao céu lá, e quando ele voltar, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Existem manifestações, né? Mas ele vai voltar ali. Então nós precisamos observar que Jesus foi levado aos céus, e da mesma maneira que ele foi levado aos céus, ele voltará entre as nuvens. A palavra de Deus diz que o arcanjo vai tocar a trombeta, que é o chofar, é o chifre de carneiro, que representa a voz de Deus. Você já viu aquele chofar assim, que é um chifre de carneiro, ou então um chifre de antílope, que é um bem grande, ou então tem outros chofares que não são tão conhecidos, mas lá em Israel tem muito, é o chifre de bisão, é um bicho chamado bisão, ele é compridinho assim. O chofar representa a voz de Deus. Então o arcanjo vai tocar o chofar e Jesus descerá entre as nuvens primeiro. E aqueles que creem em Jesus e que morreram com Jesus, cumprindo as Escrituras, vão ressuscitar e vão subir. E nós, se estivermos vivos, seremos transformados. O corpo nosso será transformado, que é o que a palavra de Deus diz, que nós teremos o corpo glorificado. É um corpo, não 100%, né? Claro que Jesus é Jesus, mas parecido com Jesus, no sentido de o corpo será transformado. Eu não vou ter mais fome, nem mais sede, nem mais dor, não haverá mais pranto, desespero, doença, o corpo será transformado. Você está esperando isso? Você está pronto para isso? Porque Jesus ele pode vir para nós de duas maneiras. Como assim de duas maneiras? Calma, eu te explico. Ele pode vir para mim de duas maneiras. Ou pela minha morte, eu morro e estou com Cristo, ou pelo arrebatamento. Por isso que eu tenho que guardar a minha vida, a minha alma, porque eu não sei como será o meu encontro com Jesus, se pela morte ou pelo arrebatamento. Então não dá para perder tempo, não dá para brincar, não dá para ficar ali, sabe, aquele desequilíbrio espiritual, emocional. Eu tenho que ter uma vida crescente com Deus, não altos e baixos, né? Alguns diriam assim, crente gangorra, né? Uma hora está em cima, outra está embaixo, ou então crente bipolar. Uma hora está lá, glória a Deus, outra hora fala, ai que miséria. Eu tenho que ter uma vida com Deus crescente. Todos temos dificuldades, dores, passamos por momentos terríveis, às vezes doenças, perdas, coisas que a gente não tem explicação. Mas eu tenho que entender que eu preciso de Deus, eu preciso da presença de Deus para viver, para sobreviver na terra, para vencer, para conquistar, para romper até situações que me engolem. Então eu não posso ter altos e baixos
com o meu relacionamento com Deus. Então esse Jesus que subiu ao céu, ele voltará da mesma maneira, porque a Bíblia diz isso. Ele virá sobre as nuvens. Ele virá sobre as nuvens. Então o Senhor, ele moverá para buscar aqueles que creem nele, que é chamada a Igreja de Cristo. Igreja não é uma denominação que Jesus vem buscar. A igreja são pessoas que servem a Deus de acordo com as Escrituras, por isso que eu estou colocando a mão aqui nela o tempo todo. Aqueles que são chamados a noiva de Cristo. Homens e mulheres juntos formam a noiva, são a noiva. A noiva que vai casar com o noivo, que Jesus é chamado de noivo. Então, haverá um casamento nos ares. Toda parte da volta de Jesus, ela fala sobre um casamento. Então, usa-se simbolicamente o casamento para mostrar como é que será o grande dia que Jesus voltará. Pode ser a qualquer momento. Você está preparado? Então, a noiva tem que estar limpa. Você já foi no casamento que a noiva estava com o cabelo todo bagunçado? Com o véu tudo torto, a maquiagem toda borrada, né? As bijuterias, as joias, os adornos, tudo levado à breca, sem sapato, a roupa suja. Todos os casamentos que eu fui ou que eu já fiz, a noiva estava impecável, porque ela é a pessoa mais importante da festa. O noivo, ele desculpa, mas ele acaba se tornando ali, né, o coadjuvante. Mas o casamento com Cristo é diferente. Ele é o personagem principal. E a noiva vai se encontrar com ele, nós vamos nos encontrar com ele. E a palavra de Deus fala que será nos ares, entre as nuvens. E é chamado de as bodas do Cordeiro, é o casamento do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Quem é o noivo? Jesus. Quem é a noiva? Todos aqueles que creem que ele é o Filho de Deus, que confessaram e que andaram de acordo com as Escrituras. Você quer ser noiva? Você quer ver Jesus voltando? Seja pela sua ressurreição, se você estiver, morto. Se eu estiver morta, se eu tivesse morrido com Cristo, ou pelo arrebatamento. Se você quer fazer parte desse grande evento, desse grande casamento, eu tenho que andar de acordo com as Escrituras. Esse também é chamado, nós também somos chamados, aqueles que creem em Jesus, de o corpo de Cristo. E ele vem buscar o corpo de Cristo, ele vem buscar a noiva. Jesus é a cabeça e nós o corpo, os membros do corpo de Cristo. Você está preparado? Como é que está a sua vida? Nós precisamos deixar a nossa vida em ordem. Eu não posso deixar brecha, eu não posso ter um pecado de estimação, eu não posso ter uma vida cheia de confusões. Eu tenho que ter minha vida em ordem também com as pessoas. Eu tenho que colocar minha vida em ordem para que eu possa participar deste grande evento, desse grande casamento, quando Jesus voltar para buscar aqueles que creem nele. Então hoje é o dia em que Jesus subiu aos céus, mas ele vai voltar. Ele voltará. Ele voltará. Então ele quer que eu ande no caminho dele, que eu ensine o caminho dele, que eu fale do caminho dele, que eu mostre o caminho dele. E você da mesma maneira. Eu sirvo a Deus há 31 anos. Esse ano eu vou completar 32 anos que eu entreguei minha vida a Jesus, que eu passei pelas águas do santo batismo.
E há quase 32 anos eu espero a volta dele. Seja pela morte, seja pelo arrebatamento, eu espero pela volta dele. Você sabia disso? Que Jesus voltou ao Pai num dia como esse? No 40º dia depois da Páscoa? E o que você está esperando para colocar tudo que Jesus tem dito para você em ordem? Você sabe também o que acontece nesses dias? Eu quero fazer um convite especial para você. Toda manhã eu vou fazer uma live também curta, durante 10 dias, para a gente orar. Porque Jesus disse assim, eu li agora há pouco, para quem entrou agora, na live, Sandra, querida, Ricardo, Deus abençoe a todos. Olha, vou ler de novo, para quem entrou agora, Atos 1:8, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, ou até a última parte da terra. Jesus disse para eles, os seus discípulos, ali não era só os apóstolos, mas várias pessoas estavam ali, para ficar em Jerusalém, orando, buscando para a descida do Espírito Santo. Então eu quero fazer um convite para você. A palavra de Deus diz que eles ficaram ali unânimes em oração. Unânimes orando. Vamos ver isso? Versículo 12 de Atos 1. Então eles retornaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, a qual está perto de Jerusalém, uma jornada de um dia de Shabat. É 1 quilômetro mais ou menos. Entrando eles, subiram à sala superior, onde se encontravam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos esses continuavam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então eles começaram a se reunir no cenáculo. Cenáculo quer dizer sala, uma sala grande. E eles começaram a orar. E eles oraram. Quantos dias você acha que eles oraram até que o Espírito Santo veio sobre eles, como diz Atos capítulo 2? Quantos dias? Fala para mim. Um de cada vez, calma. Quantos dias? Vou te dar uma dica, tá bom? O Espírito Santo veio em mais uma festa, que é a convocação, mais um encontro com Deus, que no hebraico é chamado de Shavuot, que nós conhecemos como Pentecostes, que significa festa das colheitas, festa das semanas, e que também é a festa da entrega da Torá. Torá é o Pentateuco, nós conhecemos como Pentateuco no grego, Torá no hebraico. 5 primeiros livros da Bíblia, isso mesmo, Adriana, essa minha prima é uma benção. 10 dias eles ficaram orando, reunidos no mesmo lugar, em comunhão, no partir do pão, obedecendo a Deus, e de repente houve a manifestação do Espírito Santo. Então, o Pentecostes, o Shavuot, é um dia extremamente importante por causa da manifestação do Espírito Santo, que desce exatamente em uma festa, em uma convocação, em um encontro com Deus.
E ali as primeiras pessoas que são chamadas de a colheita das almas. Então eles estavam celebrando a colheita mesmo. Por isso, nesses dias, se lê o livro de Ruth. Você sabia disso? Isso mesmo. O livro de Ruth. Leia o livro de Ruth. Por que se lê o livro de Ruth? Porque Ruth, quando chega a Israel com a sua sogra Noemi, Noemi volta para Israel, Ruth vem junto. Ruth era moabita e Noemi era israelita. Elas chegam exatamente na festa das colheitas, que é o Pentecoste. Pentecoste é 50 semanas. Isso é Pentecoste. 50 semanas, é o que significa Shavuot, festa das semanas. 50 dias depois da Páscoa, do Pêssar. Então veja que Deus, Ele está chamando o seu povo, a sua noiva, para ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder de Deus. E o que é para nós hoje ficar em Jerusalém? Ah, mas será que a gente tem que pegar uma caravana, ir para Israel, ficar lá em Jerusalém? Ah, seria bom, né? Seria bom, fala amém, Senhor, que o Senhor nos leve. Mas o ficar em Jerusalém é permanecer na presença dEle, em obediência à sua palavra, até que o Espírito Santo se manifeste como Ele quer se manifestar ainda hoje. É um tempo para buscar o Espírito Santo. É um tempo para buscar as Escrituras dentro da palavra de Deus e ver o milagre que Deus faz. É um tempo que o Senhor está dizendo: eu vou trazer uma grande colheita. Só que essa colheita não é uma colheita que eu vou receber uma bênção, que eu vou ter uma prosperidade e que eu vou... É algo maior que isso. É a manifestação dos dons do Espírito Santo, de vidas vindo a Jesus, de vidas sendo colhidas para Jesus. Eles foram cheios do Espírito Santo. Pedro pregou 2 vezes. Quantas almas Pedro conseguiu ganhar para Jesus em 2 pregações? Quantas almas? Coloque aí para mim. Ele pregou 2 vezes. E milhares de pessoas aceitaram a Cristo. Milhares de pessoas reconheceram que Jesus era o Messias, porque todos eles ali já eram convertidos a Deus, mas ainda não conheciam o Messias, o Mashiach, Jesus, Yeshua. E Pedro anuncia: olha, aquele que nós esperávamos veio, e ele é Yeshua, e ele é Jesus. E ali, eles batizados com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, porque eles permaneceram, ficai até que seja revestido. E às vezes a gente ora 2 segundos e Deus não responde, e Deus não dá absolutamente nada para nós, e a gente já desiste. Mas eu tenho que ser perseverante, eu tenho que buscar mais do que a bênção que Ele pode me dar. Eu tenho que buscar o Senhor como o Senhor da minha vida, da minha história. A presença de Deus é mais importante do que o milagre. Foi a palavra que Deus falou ontem. A presença de Deus é mais importante do que o milagre. A presença de Deus é mais importante do que uma bênção. Então, eu quero convidar você nesses 10 dias para buscarmos ao Senhor. Tire um momento para orar. Escolha um horário, o mesmo horário, para orar todos esses dias. Pode ser de madrugada, pode ser de manhã, de noite, de tarde, um horário que você puder, para você falar com Ele, para você falar com o Espírito Santo, porque Ele é o nosso Consolador. Jesus disse: olha, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não vem. E Ele foi. E o Consolador está aqui na terra, que é o Espírito Santo.
No hebraico é Rua HaKadosh. Ele está aqui, Ele está aí onde você está. Ele quer ser buscado. E nós temos visto as pessoas buscando muitas coisas de Deus e deixando o Espírito Santo de lado. Mas a palavra de Deus fala, deixa bem clara: não apagueis o Espírito Santo. Não entristeceis o Espírito Santo. Então Jesus voltou. Hoje, ele voltou para o céu, 40º dia. 10 dias depois veio o Consolador para nos instruir, para nos direcionar, para puxar a nossa orelha, se preciso for, para pegar na nossa mão e falar, é por aqui. Para falar, olha, não desvia nem para a direita, nem para a esquerda, anda no caminho certo. Lembra de tudo que o Senhor Jesus te ensinou. Lembra daquilo que o Pai tem preparado para você. É o Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus diz o quê? Que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Jesus vai voltar. Então eu tenho que agora aproveitar, entregar minha vida, guardar meu coração e buscar a presença do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é importante. Falar em línguas é importante. Os dons do Espírito Santo são importantes. Os ministérios são importantes. Mas que a gente possa buscar a Deus por quem Ele é. Que possamos buscar o Espírito Santo de Deus por quem Ele é. E se entregar sem reservas. Então eu quero convidar você para esses 10 dias. Vamos orar juntos todos os dias? Vamos jejuar? Você pode fazer vários tipos de jejum. Você sabe qual é o jejum mais difícil de fazer? Escreve aí. Qual é o jejum mais difícil de fazer para você? Ou então, se você tem dúvida do jejum, você tem dúvida de como fazer jejum? Coloca aí também. Se eu puder te ajudar, Janaína querida, Daniel e o Noah, beijinho no Noah, Ana, minha filha, beijo em todos aí. E aí, qual é o jejum mais difícil de fazer hoje em dia? Qual é o jejum mais difícil? É o jejum da língua. É o jejum de ó. Não é o mais difícil? Quer ver o segundo mais difícil? O jejum do celular. Ficar sem celular algumas horas tem sido bastante difícil para alguns, não é verdade? Mas você pode fazer um jejum tirando uma refeição. Você pode fazer um jejum de horário. Eu vou jejuar de tal horário a tal horário. Você pode fazer um jejum de algo que você goste muito, né? Porque há pessoas que não podem ficar muito tempo sem se alimentar por questões de saúde, mas pode tirar algo que goste muito. Então eu quero convidar você. Eu quero desafiar você a estar comigo nesses 10 dias para buscar um revestimento do Espírito Santo, um renovo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, a manifestação dos dons do Espírito Santo, o conhecimento das Escrituras e se preparar para a volta de Jesus.
Então eu também quero convidar você que está aqui em Assis, no dia 25, que é o Pentecostes, de acordo com o calendário de Deus, que é o Shavuot, festa das semanas, a festa da entrega da Torá, da palavra de Deus. Foi quando lá o povo estava lá no monte. E Moisés sobe e entrega as tábuas da lei. É esse dia que Deus entregou as tábuas da lei, que o povo ficou com medo, disse: Moisés, nós não estamos suportando isso, porque Deus desceu no monte e fumegava, e raios, trovões, relâmpagos, e a voz de Deus era como a voz de muitas águas, e o povo não suportou isso. Fale só você conosco, que Deus fale com você e você conosco, porque que Deus não fale conosco não, porque foi assustador. Foi exatamente nesse dia. Eu quero convidar você, desafiar você a buscar a presença de Deus. Porque nesse dia Deus revelou a sua palavra. E Ele continua revelando a sua palavra ainda hoje. Ele continua revelando a sua palavra ainda hoje. Quer revelação? Aqui tem muitas. Vamos juntos? Nesses 10 dias? Então escolha um horário para você buscar Deus. Abra o teu coração para Deus. Converse com Ele. Fala assim: Senhor, senta aqui. Espírito Santo, senta aqui. Vamos conversar. E expõe toda a tua vida para Ele. Coloca o que dói, o que não dói, o que está pegando para você. Sabe, se abre mesmo, abre o teu coração, rasga o teu coração para Deus, conversa com Ele. Eu não sei orar, conversa com Deus. A melhor coisa é conversar com Deus. Ele tem que ser teu melhor amigo. O Espírito Santo tem que ser o teu melhor amigo. Todo dia quando eu saio para caminhar, eu chamo o Senhor para vir comigo. Eu falo: Senhor, vamos caminhar, vamos conversando. E eu converso com Deus. Vou caminhando, depois eu vou fazer uma corridinha. Eu falo: vamos, Pai, vamos, Senhor, vamos, Jesus, vamos, Espírito Santo. Ele tem que ser o meu melhor amigo, o melhor companheiro. Ele sabe as minhas dores, as minhas dificuldades, as minhas alegrias. Ele sabe tudo sobre mim. Não tem como esconder nada dele. Então a melhor coisa é ser sincero com Deus. Fala. Conversa com Ele. E ó, depois que você conversar, fica quietinho um pouquinho, que ele quer falar também. Porque não pode ser um monólogo. Tem que ser um diálogo. Um fala e o outro fala também. Às vezes a gente fala tanto. Claro que Deus vai falar. A gente fala: obrigado, Senhor, amém. E levanta e vai embora. Então, agora que eu ia falar, agora que eu ia responder, você foi embora. E por isso que às vezes a gente fala assim: Deus não responde, a gente não dá tempo. A gente não dá oportunidade para Ele falar, porque se for igual eu, quase não falo, a gente tem que também, ó. Ele sempre fala da maneira que a gente vai entender. Deus vai falar da maneira que você vai entender. Então, nesse dia que Jesus subiu ao céu, o povo ficou ali orando, buscando, e houve a manifestação do Espírito Santo na festa das colheitas, e centenas de almas foram alcançadas, sendo a primeira colheita da pregação do Evangelho pleno de Cristo. É isso que o Espírito Santo faz, te capacita para anunciar o Reino de Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é para você sentir o poder. Ai, que gostoso, o poder de Deus, presença de Deus. Ai, me arrepiei. É para te capacitar, para ampliar
para anunciar o reino de Deus. Não é para você se sentir, ai, que alegria, recebi o dom. Recebeu para anunciar o reino de Deus, para pregar as boas novas, como Jesus disse, e sereis minhas testemunhas. Aonde? Até os confins da terra, até o final da terra. Aqui eu poderia dizer em Assis, São Paulo, Brasil e até o final do mundo. Para que você quer poder? Para dizer que você é poderoso, poderosa? Para anunciar o reino de Deus. Jesus está voltando. João Batista disse, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Jesus disse, arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. E nós, arrependei-vos porque Jesus voltará para buscar aqueles que creem nele. Anuncie o reino de Deus. Jesus subiu nesse dia, 40º dia. Eles oraram durante 10 dias. O Espírito Santo desceu e os capacitou para anunciar o reino de Deus, as boas novas. Vamos juntos? Você aceita esse desafio de orar comigo esses 10 dias até o Pentecostes, ou Shavuot, ou Festa das Semanas, ou Festa das Colheitas? Jejum e oração. Todo dia de manhã. Eu não vou dar o horário, porque depende do horário que eu vou fazer a minha caminhada, que às vezes posso ir um pouquinho mais cedo, posso ir um pouquinho mais tarde, mas é entre as 7h30, 8 horas, 8 e pouquinho da manhã, eu vou entrar, porque eu tenho que cuidar da saúde. Você está cuidando da sua saúde? Tem que cuidar. Então, entre 7h30 até 8h30, eu vou entrar numa live curta, né? mais curtinha, para que eu possa orar com você. Não é só por você, é orar com você. Porque daí você ora por mim, eu oro por você, e nós oramos uns pelos outros, e o Senhor derrama sobre nós a sua graça e a sua unção. Amém? Você aceita esse desafio? Diga, eu aceito. Coloca aí. Amém, eu aceito. Vamos juntos ou não? Dia 25, nós vamos fazer a festa do Shavuot na Igreja Hebron. Você mora aqui em Assis ou na região, queira vir, às 20 horas, porque esse dia é o dia do Pentecostes, do Shavuot, que caiu no calendário gregoriano, cai nesse dia. E, coincidentemente, é o aniversário da Igreja Hebron. 21 anos do nosso ministério. E também é o aniversário da pastora Daniele, a minha amada irmã. Então nós vamos fazer uma festa maravilhosa, com adoração, com louvor, com a palavra. Nós vamos celebrar com a graça de Deus a manifestação do Espírito Santo. Então vamos juntos orar em unanimidade. O que é unanimidade? Orar com o mesmo propósito, com o mesmo entendimento e com o mesmo conhecimento. Concordância. Ser unânime é não ter divisão. Eu penso uma coisa, você pensa outra. Não, nós estamos em unanimidade. É a concordância, é concordar que aquilo que está registrado nas Escrituras é a verdade de Deus para mim. Então, eu quero essa verdade de Deus para mim. Nós juntos vivemos a verdade de Deus. Vamos buscar ao Senhor? Então, amanhã de manhã fique atento que eu vou entrar numa live e todos os dias, durante esses 10 dias, e nós vamos nos encontrar lá na Hebron. Se você não sabe onde fica Hebron, fica na rua Francisco Olmo, número 35.
ali pertinho do Max da Casa Avenida, ali na Dom Antônio. Deus tem coisas poderosas para fazer. E você está no caminho do Senhor? Volte enquanto é tempo. Entregue a sua vida a Jesus enquanto é tempo. Se reconcilie com Jesus enquanto é tempo. Se converta a Jesus enquanto é tempo, porque Ele está voltando e Ele não quer deixar ninguém para trás. Ninguém para trás. E lembre-se, entregar a vida a Jesus não é mudar de religião, é mudar de caminho. Isso significa a palavra conversão, mudar de caminho. Não é mudança de religião, virar isso, ou virar aquilo, ou deixar de ser isso, ou de ser aquilo. É saber quem é Deus e aonde Ele está. E se eu estou andando para o lado e Deus está do lado oposto, então eu vou converter. É igual fazer a conversão do carro. Você está indo em uma direção, você faz a conversão do carro e muda de direção. Esse é o significado da palavra conversão. Eu vou mudar minha direção e vou para a direção aonde Deus está. E o Espírito Santo é quem me ajuda, quem me convence do pecado, do juízo e da morte. Você está preparado para a volta do Senhor Jesus? Ele subiu no dia de hoje para os céus e voltará e não tardará, porque as profecias acerca da volta de Jesus, elas estão cumpridas. Sabia? Você sabia disso? Você está preparado para o grande dia? Então deixe Jesus ser o Senhor da tua vida. Vamos orar? Se você tiver algum pedido de oração específico, coloca aí. Você não respondeu. Se você aceitou meu desafio de oração? Você aceitou meu desafio de oração durante 10 dias comigo, todo dia de manhã? Quem aceitou falar? Eu. Deixa eu ver quem aceitou para eu poder orar por você. Oi, Érica querida, saudade de você. Eu, a Hilda, a Sandra, pastora Silneva, Adriana, quem mais? Fala aí. A Naide, a Karina, linda, te amo. Quem mais? A Rose. Quem mais está aceitando esse desafio de orar comigo? Oi, Adilson, filhão. Pastor Ed. Vamos juntos, porque quando chegar no dia 25, quando nós entrarmos lá na casa do Senhor, a Shekinah, que na verdade a gente fala errado, é Shekhinah que fala, sabia disso? Shekhinah, é um CH que tem o som de R, Shekhinah, a Shekhinah ou Shekinah de Deus será tremenda. Ontem Deus manifestou cura no nosso meio, cura na hora da Santa Ceia, cura. A Rose, ela vai, quarta-feira eu vou pedir para ela contar esse testemunho, você assista. Deus curou a Rose, ela tomou a Santa Ceia, tomou o cálice do suco da vide, que é o suco de uva, que representa o sangue de Jesus, dobrou o joelho, e todo o sintoma que ela estava sentindo desapareceu, Jesus curou. Então vamos juntos. Então amanhã, entre 7h30 e 8h30, fica atento. Da manhã, não é à noite, tá? Da manhã. Eu vou fazer uma live curta, orando e abençoando você, nos preparando para o Pentecoste, o Shavuot, que cai no dia 25 de maio, aniversário de 21 anos da Igreja de Bron, também aniversário da pastora Daniele. Nós vamos fazer uma grande festa para o Senhor, um grande mover para Deus. Nós vamos celebrar. Vai cair na quinta-feira da semana que vem. Tá bom? Vamos orar?
Vamos orar? Por mim, ficava mais umas 2 horas. Desculpa. Porque eu amo falar de Deus. Amo falar de Deus. Então você entendeu? Recapitulando, hoje é o 40º dia que Jesus subiu aos céus depois da Páscoa, ressuscitado, ele subiu aos céus, pediu para os seus discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder de Deus, Atos 1:8, e 10 dias depois que eles oravam unânimes, veio a manifestação do Espírito Santo de Deus. Eles tiveram assim, ó, na sua cabeça, línguas como que de fogo, um vento impetuoso entrou naquele lugar. Eles foram cheios do Espírito Santo e eles começaram a falar línguas estranhas. E as pessoas que estavam ali em Jerusalém começaram a entender o que eles estavam falando, louvando a Deus, cada um na sua língua, porque vinham judeus de todas as nações. E as pessoas estavam entendendo, ouvindo na sua própria língua. E Pedro prega. E 8.000 almas em 2 pregações entregam a sua vida, reconhecem que Jesus é o Messias, Yeshua HaMashiach. E eles começaram a anunciar o Evangelho por todo o mundo. Isso não é maravilhoso? Isso não é maravilhoso? Então eu quero chamar você para ser batizado com o Espírito Santo, para ser renovado pelo Espírito Santo, para receber os dons do Espírito Santo, para engrandecer o nome do Senhor. Nós vamos apresentar a Deus as nossas ofertas de gratidão, as nossas ofertas financeiras, as nossas ofertas da colheita, porque é o tempo de trazer grãos, o fruto da terra, para a casa do Senhor e agradecer. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. É isso que nós vamos buscar, esse Espírito Santo poderoso. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei, cante aí, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Cante aí, você sabe. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Vamos pedir para Ele nos encher de novo. Se você ainda não fala em línguas estranhas, você pode buscar o Espírito Santo. Talvez você me diga, mas eu não moro em Assis, eu moro em outra cidade. Mas busque aí, porque para o Espírito Santo não há fronteiras, não há barreiras, não há limites. Só eu que posso limitar o Espírito Santo. Dizer, não quero. Aí, mas se eu abro o coração, ele vem.
Ele manifesta, Ele se revela, Ele toca, Ele move, Ele faz a sua graça ser manifestada em cada coração que buscar de todo o coração. Porque Ele te ama. Ele te ama. Você é importante para Ele. Vamos orar? Volta. Se reconcilia. Se entrega. Vem buscá-lo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Pela sua presença, pelo seu amor, pelo seu cuidado, por cada vida que hoje está se dispondo, Senhor, a ouvir essa palavra. Cada vida que ainda vai assistir, que seja tocado, que seja guardado, que seja movido o teu reino sobre todos. Que o teu coração se mova de maneira extraordinária. Que a tua palavra, Senhor, que é preciosa, que vem sobre cada vida, seja, Senhor, de maneira poderosa anunciada nesse tempo. Assim como a tua palavra foi entregue, Senhor, lá no monte, através de Moisés, trouxe a tua palavra, a tua lei, a tua Torá, o teu ensinamento, os teus mandamentos. Assim também Pedro, quando foi cheio do Espírito Santo, em Pentecostes, no Shavuot, anunciou a tua palavra, entregou a tua palavra. Então, Pai, visite todos agora, cada um tenha a sua necessidade, cada um possa estar vivendo algo que precisa do seu milagre, da sua intervenção divina. Então toque em cada coração, trabalhe em cada coração. Eu repreendo toda enfermidade, eu repreendo toda doença, eu repreendo todo mal, toda maldição, toda palavra contrária lançada, todo olhar ruim. Em nome de Jesus, que essa vida seja tocada por Ti, agraciada por Ti, que venha agora ser uma unção de renovo, uma unção de renovo em cada um, uma unção de renovo para, Senhor, haver uma entrega verdadeiramente a Ti, para que haja uma reconciliação contigo, para que haja uma mudança de vida, que haja uma conversão verdadeira, que é uma mudança de caminho, Senhor. Que cada vida seja impactada pelo Teu Espírito Santo, querido e amado Espírito Santo, meu amigo. Meu amigo Espírito Santo, o Senhor ama cada vida que está assistindo, eu sei disso, eu tenho certeza absoluta disso. Sopra o teu Senhor, sopra sobre cada um, sopra sobre cada um fôlego de vida, sopra a sua presença, batiza com o Espírito Santo e fogo, que cada um passe. Aqueles que não falam, passem a falar em novas línguas. Aqueles que falam sejam renovados, sejam redirecionados. Se porventura houve um desviar para a direita e para a esquerda, que sejam redirecionados para andarem no caminho da salvação. Livra, Senhor, cada um do mal, livra de toda armadilha, de toda situação maligna, de todo mal que se levanta. Alcança essa família, alcança essa pessoa que está no leito de enfermidade. Vem trazendo alegria onde tem tristeza, Senhor. Que abra a porta do trabalho que eles estão pedindo e que o Senhor abençoe o trabalho, Senhor, dos teus filhos. Que haja um mover da tua presença. Tire a vergonha e coloque a sua dignidade. Tire, Senhor Jesus, tudo que tem prendido, tudo que tem impedido essa vida de ter um compromisso verdadeiro contigo. E que o teu reino seja manifesto em cada coração. Vem, Espírito Santo, porque nós queremos
unânimes, orar e buscar até que do alto possamos ser revestidos do teu poder. Ainda mais, queremos viver, Senhor, contigo, não só uma experiência momentânea, uma experiência, Senhor, passageira, mas uma experiência para a vida eterna. Uma experiência que nos marque para a vida eterna, Senhor. Então, move em cada um de nós o teu reino. Venha o teu reino, revele o teu reino, manifesta o teu reino, porque nós queremos anunciar o teu reino. Então, vem sobre nós, Espírito Santo, nos revestindo, habita dentro de nós. Sara esse templo, cura o templo, limpa o templo, purifica o templo, santifica o templo, reconcilia o templo, que somos nós mesmos. Que o Senhor nos dê uma noite de vitória, de bênção, de descanso, de refrigério, em nome de Jesus. Amém. Coloque a mão no seu coração, repete comigo essa oração. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. E neste momento, eu rejeito, renego, renuncio, desautorizo, amarro todos os demônios, do maior ao menor, que possa estar agindo em minha vida, na minha casa. E eu ordeno, bata em retirada, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, me cubra com teu sangue, da cabeça à planta dos pés. Ajuste e blinde a minha armadura espiritual. Eu fecho a porta do inferno para a minha vida, para a minha família, em nome de Jesus. E abro as portas dos céus, pelo poder que há no nome de Jesus, e que venha potencializado pelo querido e amado Espírito Santo, toda sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, em nome de Jesus. Ativa o anjo que me guarda. Faça um elo de anjos ao redor da minha família. Em nome de Jesus. Amém. Você crê nessa oração? Diga amém. Escreve amém. Diga amém e escreve amém aí, para eu saber. Então amanhã a gente se vê. Talvez você diga assim, pastora, talvez o horário que você vai fazer a live eu posso estar trabalhando, mas vai ficar aqui no meu Facebook e você pode assistir quando você puder. Aí você assiste, comenta, deixa o seu nome, o seu pedido de oração, que eu vou orar por você esses 10 dias. Não importa qual seja o pedido. Talvez, se o teu pedido for muito pessoal, muito íntimo, pode me mandar um message. Assiste a live e depois me manda um message que eu não vou citar publicamente, tá bom? Seu pedido, se for muito íntimo, né? Algo muito pessoal ou de íntimo mesmo. Mas eu vou liberar uma palavra de bênção para você. Então lembra, amanhã nós vamos jejuar. Ninguém fez pergunta de jejum, então todo mundo sabe como é que jejua? Que povo abençoado, né? Meu Deus, vocês são demais. Vocês são preciosos. Alguma pergunta?
do que você ouviu hoje. Você sabia que hoje era o dia que Jesus voltou para o Pai e subiu aos céus? Você sabia que era hoje? Fala aí pra mim, você sabia que era hoje? E você sabia que 10 dias depois o Espírito Santo veio? Põe aí pra mim, eu quero saber, curiosidade minha agora. Sou curiosa. Posso tirar um alimento só? Ou uma refeição pode? Pode tirar um alimento só, sem problema nenhum. Algo que você tem que ser algo que goste muito, Karina. Algo que você goste muito, fala, esse aqui eu não consigo ficar sem por muito tempo. Aí, para que seja algo também que, né, te custe, tem que custar. Alguma coisa tem que custar. Não sabia. Tá vendo? Como é bom aprender, né? A gente vai aprendendo. Eu tenho aprendido muito, porque eu gosto de estudar. Você gosta de estudar? Palavra de Deus? Você gostou dessa live? Você gostou de aprender isso que você aprendeu hoje? Você quer mais lives assim? Fala aí. Ajuda aí. Você gostaria de ter mais lives assim para aprender? A gente pode pôr assim, você sabia? Pode ser o nome da nossa live. O que você acha? Você sabia? E eu trazer algo assim, né? De datas importantes para a gente poder relembrar, né? Assiste a ministração de ontem, do culto de ontem, que eu vou falar aqui nesse culto eu falo um pouquinho o dia que caiu o primeiro maná, que o dia que foi, o primeiro Shabat que eles descansaram lá no deserto, que Deus falou, não peguem porção no Shabat, porque não vai ter maná no Shabat, tem que pegar, que é o sábado, né? Tem que pegar porção dobrada na sexta-feira. Também o dia que saiu a água da rocha, eu falei ontem sobre isso. Que dia que foi que saiu a água da rocha? Que o povo ficou reclamando lá em Refidim. Assiste lá, ontem Deus deu uma puxada na minha orelha, na orelha de todo mundo. Mas foi bom, porque depois da puxada de orelha, Deus liberou a bênção. Deus é assim, Ele puxa a orelha e depois Ele libera a bênção pra gente, não é? Amém. Eu não tô com vontade de desligar, não. Vou ficar aqui até amanhã cedo? Só que não, vamos descansar. Que você tenha uma semana de vitória, de graça, de bênção, de alegria, do mover do Senhor. Compartilhe essa ministração, me ajude a levar essa palavra a outros corações para serem abençoados pelo Senhor Jesus, para serem cheios da manifestação do Espírito Santo, para viverem a plenitude daquilo que o Papai, o nosso Pai Celestial, tem preparado. Posso contar com você como parceiro da evangelização? Vamos levar a palavra de bênção para os corações. Se foi uma bênção para você, compartilhe, tá bom? No seu Facebook, no seu WhatsApp, também tem o canal da igreja, né? Nós vamos, vou pedir para o Júlio colocar no canal da igreja também essa ministração, como é colocada, os cultos também são colocados, tá bom? Que Deus abençoe você, tenha uma noite de vitória, uma noite de bênção, uma noite feliz, uma noite reparadora. Que Deus te dê sonhos proféticos, que Deus te visite na madrugada, que Deus desperte o seu coração para andar de acordo com as Escrituras, observando que Jesus subiu, mas Ele voltará. Então eu tenho que estar atento ao mover do céu, ao mover das nuvens. Será que é essa nuvem? Será que é nessa nuvem que Ele está descendo? Eu tenho que estar pronta para estar com Ele, ou pela morte, ou pelo arrebatamento. Pensa nisso nesses dias, pense nisso, compartilhe isso com as pessoas, porque nós precisamos anunciar o reino de Deus. Porque o reino de Deus é anunciado pelos filhos de Deus. Você é filho do reino?
Então anuncie o reino. Deus abençoe, ó. Beijo no seu coração. Tenha uma noite feliz e abençoada. E lembre-se, amanhã a vitória do Senhor está disponível para você. Creia nisso. Shalom. Tchau, tchau.